E a gente começa o MT Record de hoje falando sobre impostos. Você sabia que o Brasil é o 8º país do mundo no ranking dos países que mais cobram impostos da população? Para conscientizar a população sobre este assunto, foi lançado o movimento Sobrou para Você, que na tarde de hoje firmou adesão com a Ordem dos Advogados do Brasil. A repórter Patrícia Helena Dorileu tem as informações. Você sabe o quanto paga em impostos? Segundo pesquisas apontam, 45% da população não faz a menor ideia. O Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação estima que mais de 40% do rendimento total do brasileiro é destinado ao pagamento de impostos, taxas e contribuições exigidas pelos governos. Só neste ano, o brasileiro precisou trabalhar 153 dias apenas para essa finalidade. O Brasil é o 8º país no mundo onde mais se trabalha para pagar impostos. E os impostômetros não param de subir. De 1º de janeiro até esta quinta-feira, dia 17 de agosto, mais de 1,348 bilhões de reais já foram pagos em tributos federais. No âmbito estadual, a contabilidade ultrapassou os 16 bilhões. A altíssima carga tributária brasileira e os serviços públicos que não são devolvidos na mesma proporção foram os motivos para a criação do movimento Sobrou para Você. Formamos um grupo de amigos, e resolvemos formar a ideia de que precisávamos fazer algo. Esse algo é a campanha de conscientização do cidadão de quem é que está pagando a conta da má gestão dos recursos públicos do nosso país. E é o cidadão, é ele que está pagando aí pela má gestão. O objetivo final, na realidade, é conscientizar a população de que quem sempre paga a conta, quem sempre está pagando os impostos é ela. Então ela tem o dever e o direito de exigir serviços públicos de qualidade, de melhor qualidade, não só na saúde, como na educação, como na segurança, como no transporte. Mais de 30 entidades já aderiram ao movimento. Durante a 20ª Conferência Estadual da Advocacia, a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso, que tem um histórico de posicionamentos contrários ao aumento de tributos, foi convidada a integrar a iniciativa. É muito simplório, quando a economia não vai bem, debitar isso na conta do cidadão brasileiro, aumentando-se a carga tributária. Então a Ordem já tem um movimento lançado nacionalmente, a partir da OAB Mato Grosso, em conjunto com a OAB do Paraná, que depois tomou conta do Brasil, de mais respeito, menos impostos. E o movimento Sobrou para Você vem ao encontro desse princípio, ao encontro dessa ideologia. Portanto, a Ordem, enquanto líder da sociedade civil organizada, enquanto a voz constitucional do cidadão, entende que os princípios coadunam, são os mesmos, e nós aderimos, vamos dar o apoio a esse movimento também. O site do movimento já está no ar e qualquer cidadão pode assinar o manifesto, que será entregue em Brasília aos deputados federais e senadores, na tentativa de sensibilizar a classe política, que é quem decide pelo povo. Basta de impostos, basta de passar a conta para a sociedade, basta de passar a conta para o cidadão. O carrinho da dona do supermercado está cada vez mais vazio, porque os impostos aumentam, a crise, são 14 milhões de desempregados. E como é que nós vamos atrair investimento para o Brasil, para gerar emprego, para gerar renda, numa carga tributária tão elevada, num juro tão elevado? O que nós precisamos, então, é criar uma consciência coletiva, criar uma consciência da população de que o governo pode sim fazer sua parte e deve, mas não é fazer sua parte aumentando impostos, é cortando na sua própria carne. Gente, está mais do que claro que tudo sobra para o cidadão pagador de impostos, que a população acaba pagando o pato da conta pública. Porque tudo que nós temos de escândalo em Brasília, de problema em Brasília, tudo isso tem um custo. Houve, por exemplo, o escândalo da Petrobras, o chamado Petrolão, não é? Mensalão no governo de Dilma e no governo de Lula. Então, descobriu-se lá um rombo, descobriu-se a corrupção. Isso gerou um custo, um rombo. Isso vai criar uma dificuldade para a gestão pública. Foi detectado um rombo, não é? O governo vai ter que buscar dinheiro para cobrir esse rombo.
Vou citar um exemplo prático aqui de crise política. Recentemente, o presidente Michel Temer sofreu uma acusação no Congresso Nacional. O caminho natural seria ele ser afastado pelos deputados federais. Mas, antes da votação, quantas reuniões não aconteceram em Brasília? O presidente Temer reunindo com partidos políticos e, na votação, os deputados decidiram que não procedia a denúncia contra Temer e ele, então, ficou no cargo por decisão dos deputados federais. Isso foi uma votação normal? Não. A permanência de Temer teve um custo, não em dinheiro direto para os deputados, mas liberação de emendas que interessavam a esses deputados. Tudo isso tem um custo financeiro para o Brasil. Qual a consequência disso? Por conta dessas negociações políticas, o presidente Temer decidiu aumentar o preço da gasolina, que teve uma consequência imediata. Quando a gente fala gasolina, aumentar o preço dos combustíveis, né? Tanto faz gasolina, óleo diesel, etanol. Teve uma consequência direta na economia brasileira. Não foi o suficiente para cobrir esse rombo público. Vocês viram hoje e ontem na imprensa nacional o governo federal já anunciando a venda do aeroporto de Congonhas em São Paulo para cobrir o rombo das contas públicas. É mais ou menos por aí. Então aconteceu um problema na gestão federal. Qualquer um probleminha vai ter que buscar dinheiro da população, vai ter que encontrar uma saída. E isso sobra para quem? Sobra para nós que somos pagadores de impostos. Não tem outro caminho. Infelizmente, nós é que pagamos essa conta.